7 horas 30 minutos pelo horário de Brasília. Bom dia para você ligado na programação da Band News FM nesta terça-feira, 9 de julho de 2019. Eu sou a Carla Bigato, sigo por aqui. O André Coutinho desde cedo. Bom dia, Coutinho. Tentando decorar as praças que compõem a rede Band News FM. Vamos ver se eu decorei? Vai, vamos ver. Belo Horizonte, Brasília, em ordem alfabética ainda, tá? Curitiba, Fortaleza, João Pessoa, Manaus, Maringá, Paranaguá, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo e Vitória. Não dá mais pra gente enganar, né? Porque tem câmera. Daqui a pouco vai ter mais uma, hein, André Coutinho? Você lembrou ou esqueceu? Lembrei. Mais uma, mas não pode falar ainda. Ainda não, né? Não. Que é Goiás? Hã? Goiânia, em Goiás. Ah, não pode falar? Não pode falar que é Goiânia. Não pode falar que é Goiânia. Não, a gente tem que manter o spoiler. segredo, que é spoiler. É spoiler. Vai ter Band News Goiânia. Olha que chique. Isso é Eduardo bacana. Oineg, por aqui também nas férias de Eduardo Barão. Bom dia. Pois é, não, nas férias não. Só ontem, hoje e amanhã, E né? amanhã. Porque nós tivemos aqui o Rodolfo Schneider, nós tivemos... Bom, e o Barão deve estar triste, né? Porque afinal as férias dele estão acabando e ele foi para um lugar muito legal, né? Ele foi pra... Ontem a gente falou muito do Peru aqui, da economia e tal. E o Barão, quinta-feira, está de volta para a alegria do ouvinte. Eu queria aproveitar o dia de hoje para a gente conversar, dona Carla Bigato, doutor André Coutinho, querido ouvinte, querida ouvinte, que tá aqui, né? Porque hoje, aqui em São Paulo, é feriado, né? Mas no resto do Brasil, em todas essas praças, não, né? Tá todo mundo trabalhando. Aqui em São Paulo também a gente tá aqui trabalhando. E muita gente trabalhando. A gente também. Nós estamos na iminência de aprovar uma reforma da Previdência. Vai ser aprovada uma reforma da Previdência. A cara, o jeito, o estilo, a forma, nós vamos saber depois... não depois de hoje ou depois de amanhã, e quando eu falo iminência, é iminência de termos uma nova Previdência. Aí precisa de Câmara, precisa de Senado, né? Não é só na Câmara que as coisas se resolvem. Mas é o dia D, né? O dia em que entrar a primeira votação é o dia D, porque é tudo ou nada. Se der menos de 308, acabou, é aquele grito do acabou, é Golden Goal, lembra do Golden Goal? Tomou o gol, você fala, acabou, a gente acabou, não tem mais jogo, né? Então não pode dar menos de 308. E nós já tivemos esse episódio. No governo Fernando Henrique, em 1998, é óbvio que o governo tinha certeza de que ia aprovar, senão não colocaria em votação. Botou em votação uma reforma da Previdência e nós tivemos 307 votos. O ministro que foi encarregado de coordenar aquela votação era o Eliseu Padilha, naquela época, e ele foi entrevistado pela Folha de São Paulo um dia antes da votação. E perguntaram para ele, e aí, tem o número? E ele falou, tem, nós temos o número sim, pode ficar tranquilo. Eu sou quem controla os números e digo, não vai faltar nenhum voto. E faltou exatamente um voto. Eu acho que houve uma falha de compreensão da frase. Então, nós não podemos perder essa batalha. Então, se é para atrasar uma semana, um dia, 2 dias, 10 dias, não importa, nós não podemos perder a batalha. Pelo menos 75 países do mundo aumentaram a taxa de contribuição sobre servidores e sobre as pessoas para ajustar a reforma da Previdência. 55 países mexeram na idade mínima. Então não é que a reforma da Previdência é um negócio... O mundo tem 200 países, não o mundo da FIFA, o mundo da ONU. Acho que o mundo da FIFA é maior que o mundo da ONU em número de países. Mas, nós estamos falando de 200 países, 75... É 1/3 do mundo já fez reforma da Previdência. Todos os países civilizados fizeram reforma da Previdência. Então é fundamental. Cada país tem um modelo específico. A gente tem basicamente um sistema que é dividido ao meio. Tem a turma que alimenta o Estado e tem a turma que se alimenta do Estado. Basicamente são 2 sistemas. Nós pertencemos, e a maioria do povo brasileiro pertence ao sistema que alimenta o Estado. Ou seja, paga tributos, e toca o Estado e a economia brasileira. Este sempre é chamado nas reformas da Previdência, sempre. Nós já tivemos outras reformas mais modestas, a gente sempre é chamado e a gente comparece. Não é voluntariamente não, a gente comparece. E tem um sistema que integra aqueles que se alimentam do Estado brasileiro, que são os servidores públicos e que são sempre protegidos na hora da reforma da Previdência. E esse setor, esse sistema que se alimenta do Estado tem o serviço federal, o estadual e o municipal. E o que a gente está vendo é que os estados e municípios estão saindo dessa reforma protegidos. Por enquanto não tem reforma da Previdência.
para os estados e municípios. Os policiais, eles se aposentam, os policiais militares, com menos de 50 anos, em média, né? Os servidores civis estaduais, com 59 anos. E na reforma da Previdência, as pessoas do nosso sistema, aqueles que alimentam o Estado, vão se aposentar aos 65 anos. Por que um policial pode se aposentar 15 anos antes de uma pessoa, né? No caso, um homem, ou 13 anos antes de uma mulher? Por quê que eles podem se aposentar só porque eles são policiais? Tem que ter um regime especial para policial? Eu acho até que tem que ter, sim, né, para policial militar. Mas 15 anos antes, faz sentido isso? Um servidor público tem o direito de se aposentar 8, 9 anos antes de uma pessoa que por acaso não prestou um concurso público. Então, um motorista de ônibus, imagina um motorista de ônibus que tem uma vida pesada, puxada, um camarada que trabalha em obras de rua, operando britadeira, aquela loucura daquela vida. Esse camarada não pode descansar 5 anos antes, embora a vida dele seja uma loucura. O sujeito que trabalha como operador de aeroporto, naquelas pistas de aeroporto, que precisa colocar aquele fonezinho, porque senão ele não aguenta aquele nível de ruído exposto. Funcionário de mineradoras. Esses camaradas não têm regime especial. E muitos deles têm uma vida que é uma loucura. Um gari. Pega a vida de um gari, a dificuldade que é a vida de um gari. Ninguém está preocupado com isso. Está preocupado só com aqueles cuja carteira de trabalho tem uma relação com o Estado, que é eles se alimentam do Estado. E por que os deputados se sentem à vontade para fazer isso? Porque são os amigos deles, são os caras com quem eles comem churrasco, é a turminha deles, é a turminha que eles nomeiam, é a turminha que nomeia os parentes deles. Então você tem um naco de deputados que se sente à vontade para não colocar os estados e municípios. Agora, olha que loucura. Os estados devem hoje 700 bilhões de reais, que já foram negociados várias e várias vezes. 700 bilhões de reais. Isso são dívidas que eles contraíram com o governo federal e com bancos. Para a Previdência, se hoje os estados tivessem que quitar sua dívida com a Previdência, eles precisariam de 5,2 trilhões de reais. Olha o tamanho da dívida que os estados têm, que é o chamado cálculo atuarial. Quando você faz o cálculo atuarial, você fala assim, se eu fosse trazer a valor de hoje tudo aquilo que eu teria que pagar, quanto é que me faltaria? Faltaria 5,2 trilhões de reais. É quase o PIB brasileiro inteiro. Então, quando a gente diz que eles devem muito, eles devem 700. Na Previdência, é 5,2 tri a dívida deles. É 8 vezes quase o que eles devem para bancos e governo federal. E esse dinheiro não lhes pertence. E eles não estão nem aí. É um dinheiro que a sociedade vai ter que pagar. Qual? Aquela fatia que vai... infelizmente pertence ao sistema que alimenta o Estado, é que vai pagar essa conta. O que acontece e o que vem acontecendo sempre na dívida estadual? Os governos estaduais sempre atribuem aos governantes anteriores o desajuste, todos eles que chegam cometem também seus desajustes, não conseguem consertar as contas públicas e vão passando espeto para o Brasil. Então, o município estadualiza o seu espeto, o Estado nacionaliza o seu espeto e depois essa distribuição de custos vai ser repassada para quem? Para a fatia que paga a conta, ou seja, a turma que financia e mantém o Estado brasileiro. É um negócio tão grave que governadores, isso aconteceu com o Rio Grande do Sul, isso aconteceu com o Rio de Janeiro, grandes devedores contumazes, eles celebram um acordo com a União. Celebram um acordo com a União voluntariamente. Os advogados daquele estado, os advogados da União, os governantes celebram, fazem fotografia, colocam na rede social, dizem que já estão com o acordo celebrado. Na hora de pagar, eles entram na justiça. Olha que coisa porca! Isso aconteceu com o Rio Grande do Sul. E sabe o que faz o Supremo Tribunal Federal? A ministra Carmen Lúcia deu uma liminar para o governo do Rio Grande do Sul, que celebrou um acordo voluntário. Veja, uma coisa é você falar num contrato leonino, em que há um desequilíbrio entre as partes, em que um lado usa da sua força contra o outro lado. Agora, um governador e o Tesouro brasileiro são partes iguais. Imagina que o governador do Rio Grande do Sul é um tadinho. Ai, que peninha. Não, eu não consigo negociar. Que coisa ridícula. É o governo do Rio Grande do Sul. É um negócio poderoso. Aí eles se reúnem,
celebra um acordo, na hora de pagar o cara vai à justiça, tem a cara de pau de ir à justiça e diz, eu não tenho dinheiro para pagar. Mas ele já sabia que ele não ia ter dinheiro quando ele celebrou. Então ele celebrou para postergar, entrou na justiça para postergar e não pagou. Então vamos imaginar o que está acontecendo. Olha só que loucura. Em maio desse ano, que é o último número final, o Tesouro Nacional pagou 697 milhões de reais em dívidas atrasadas do Estado, porque ele que dá o aval. 697 milhões. Os dados fazem parte do relatório de garantias honradas pela União em operações de crédito. Elas são, essas garantias, executadas pelo governo federal quando um estado ou um município fica inadimplente. Isso foi em maio, né? É outro nome para calote. Nos 5 primeiros meses desse ano, então aquilo foi em maio, a União já quitou quase 3 bilhões de reais em dívidas atrasadas do que eles chamam de entes subnacionais, né? Ou seja, estados e municípios também. Em 2016, 2017 e 2018, o Tesouro cobriu 2,3 bilhões, 4 bilhões e 4,8. Olha como cresce. Ou seja, há anos que eles contraem dívidas e não pagam as suas dívidas e o governo federal paga. Aí você diz, bom, vamos fazer uma reforma da Previdência. E fazendo essa reforma da Previdência, um pedaço gordo dessa dívida, que por aqui não é trivial, que é essa dívida que eu disse de 5,2 tri, etc., que são os compromissos, está equacionada. A gente põe no bolo da equação da reforma da Previdência. Aí os estados e municípios não entram, porque os deputados não querem correr o risco, o custo político, de enquadrar seus amigos, servidores de alto coturno, e com isso vai passar pela Câmara dos Deputados sem estados e municípios. Digamos que isso se repita no Senado Federal. Digamos que o Senado Federal não tenha o juízo, eu espero que tenha, de recolocar estados e municípios, mas digamos que não coloque. Nós vamos ter que ter uma reforma da Previdência para cada estado brasileiro, e nós vamos ter que ter uma reforma da Previdência para cada município brasileiro que tenha um sistema próprio. Tem gente falando aí em mais de 2.000 reformas. Qual é a chance da gente conseguir aprovar isso? Então, ok, eles não fazem e a dívida dos estados continua. O que se deve fazer com o estado cuja bancada votou contra a inclusão dos estados na hora que o estado for levar um pedido de dinheiro para o governo federal? Qual deve ser a postura do país? Qual deve ser a postura do Estado brasileiro? Qual deve ser a postura do Tesouro Nacional? Pagar, como vem pagando, todos os meses, cobrindo, dar aval? A Constituição provavelmente não permite você tratar de forma desigual os estados. Quer dizer, o estado cuja bancada votou a favor e o estado cuja bancada votou contra não podem ser provavelmente tratados de forma desigual. Mas e do ponto de vista ético? É razoável que se a bancada de um determinado estado, se um governador de um determinado estado não trabalhou de forma efetiva para a aprovação da reforma da Previdência, no caso a bancada vota contra, na hora em que essa conta vier, o espeto chegar, é legítimo que o Brasil tenha que pagar essa conta, que aquele estado resolveu bancar com o dinheiro que não é daquele estado apenas, resolveu bancar com o dinheiro do Brasil, leia-se, da fatia produtiva do Brasil, ou o Brasil deveria discutir uma emenda, um projeto dizendo que cada um, então é o seguinte, é uma federação, né? Você resolveu agir como um ente federado, você resolveu tomar uma medida de independência e quer resolver tocar suas contas do seu jeito, maravilha. A hora que vier o espeto, a gente diz, tô fora, não vou pagar essa conta, não vou pagar a conta de outro estado, não vou pagar a conta, nenhum estado tem que pagar a conta de nenhum outro estado. O que vai acontecer? Os estados vão quebrar de vez, como aliás já quebraram, Rio Grande do Sul, o Rio de Janeiro, Minas Gerais e outros estados. Então é um assunto tão sério, mas tão sério, e o sistema brasileiro montado é tão sério que é um sistema de compadrio, né? Além de um sistema de compadrio, é um sistema que tem um grande irmãozão. O grande irmãozão é o Tesouro Nacional que paga as contas. Acabei de ler quanto em maio
o paizão foi lá e pagou a conta dos filhinhos irresponsáveis dos estados, que não fazem seus ajustes, que não privatizam o que devem privatizar, que não diminuem os seus estados. A gente só fala de redução do estado, a gente cita Petrobras, Banco do Brasil, a gente cita as grandes estatais, Correio, a gente fala só de governo federal, a gente fala de privatização das malhas, mas e os estados brasileiros? Aí sempre vai ter um governador que está nos ouvindo e vai dizer assim, não, mas espera aí, aqui eu estou fazendo um bom serviço. Nós não estamos aqui fulanizando, não é esse ou aquele não, nós temos 27 governadores e a maioria deles é irresponsável na gestão do dinheiro público. Não tem métrica, não tem sistema de aferição de qualidade, não tem um modelo eficiente para ver se os professores trabalham direito ou não, não tem um sistema para saber se o número de médicos do sistema é suficiente ou não é suficiente. Eles partem do princípio que o desempenho daqueles professores e médicos é o desempenho que deve ser obtido. Então aí você calcula quantos médicos você deve contratar com base naquele desempenho. E se a gente montasse time de futebol assim, Coutinho, ia ter time que ia precisar ter 33 jogadores. Porque o cara joga tão mal que você tem que botar 33 para cobrir o espaço. Não dá, um time de futebol tem que ter 11. Então se você tem um cara abaixo da produção, você tem que substituir. E não existe métrica. Nos municípios, então, é um caos. Você vê obra pública na cidade de São Paulo, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, nas grandes cidades. A gente chama de grande cidade como se fosse uma cidade musculosa do ponto de vista da qualidade. Não, são cidades grandes, só isso, com um monte de gente. Mas o que a gente vê é chocante. Carla, quantas vezes você já não viu na rua o sujeito está cortando a grama, tem 2 caras segurando uma tela, tem 3 fumando um cigarro e um cortando a grama, tem 5, 6 pessoas, você fala, meu Deus do céu, quanto está custando a gestão desse contrato? Ou então, você vê, o sujeito vai fazer uma obra numa calçada, interrompe a calçada e as pessoas têm que andar pelo meio da rua sem nenhuma responsabilidade. Quem é que está medindo a qualidade do serviço? Quem é que está estabelecendo normas de eficiência? Não tem. Da mesma maneira que não tem na qualidade do serviço, não tem também do ponto de vista da gestão financeira. Na maioria dos lugares é no Deus dará. Existem alguns limites macroprudenciais, etc., que impedem que eles arrebentem as contas de uma vez, mas é só ver. O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, teve as contas aprovadas ontem pelo Tribunal de Contas com 30 ressalvas. Não é que você fala, mas peraí, gente, você já imaginou você ter as suas notas na escola aprovadas com 30 ressalvas? Isso não existe, né? Então é aquilo, são governantes incompetentes, prefeitos da pior qualidade e fazendo uma gestão porca. A pergunta que fica é, senhores deputados, senhores senadores, a reforma da Previdência é fundamental para todo o Brasil. Todo o Brasil inclui aquela fatia que paga os seus salários enormes, que paga o direito do senhor ter aquela verba para correspondência, que paga os seus assessores, que muitos dos quais não fazem nada, que paga esse corpanzil das assembleias legislativas, que paga essa distorção, essa nojeira das câmaras municipais que não serve para nada, que não deveria existir esse tanto de município, com esse tanto de câmara municipal. É um absurdo. Tem cidade com 800 habitantes que tem 8 vereadores. Mas se você não fizer essa conta, o Brasil teria 2 milhões de deputados federais, né? É uma loucura. E eles estão lá ganhando dinheiro. Toda cidade do Brasil tem uma secretaria de turismo. Toda cidade tem uma secretaria de turismo, mas para quê? Como se tivesse turismo em todas as cidades. Aí tem o carrinho. Quantas vezes você está andando na rua e você vê aqui, pelas ruas das cidades, onde todo mundo aqui vê, pelas ruas da cidade, uma cidadezinha que você nem sabia que existia o nome, mas você reconhece porque está lá uma viatura na capital da Secretaria de Turismo, da Secretaria de não sei o quê, e aí você vê a placa e você fala, nossa, essa cidade, eu nem sabia que existia essa cidade, mas eu já sei que tem um secretário, ou 2 secretários, ou 3 secretários, ou 5 secretários. E aí você vai dar uma gulgada e você descobre que o prefeito já está fazendo uma reforma administrativa, você não sabia nem que existia a prefeitura, nada, e está lá. Então, são despesas públicas, coisas monstruosas, monumentais. É preciso que a gente olhe para isso com muito carinho e, no caso da reforma da Previdência, que é a maior, a mais monumental das despesas, tem que incluir estados e municípios. Do contrário, eles vão quebrar. E na hora que eles vierem com espeto, não é proibido a gente dizer não. Então a gente está muito limitado, que a gente inicia uma campanha
contra isso, a favor do nosso direito de não pagar a conta dos irresponsáveis que querem brincar com o nosso dinheiro sem pedir licença para nós. Então, votação, nós estamos entrando no dia D. Primeiro turno deve sair já, se não for hoje, amanhã, sei lá, mas já, primeiro turno da reforma da Previdência. Muito cuidado com essa contabilidade. Se não passar, acabou. Mas se passar, primeiro turno, segundo turno, o Senado tem que botar estados e municípios de novo nesse game para a gente poder começar a consertar o Brasil e ir para o próximo ponto, próxima discussão, porque não dá para ficar só nessa pauta.